Como eu falei para vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e vamos seguindo. Vamos sem demora, vamos para frente. Vamos continuar com nossos exercícios dessa parte de mudança de fase, tá bom? Pessoal, como você pode ver aqui, tem o seguinte, ó, o ciclo da água. Sabe-se hoje que o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, está intimamente ligado ao ciclo energético terrestre. Isso é, a distribuição da energia é a responsável pelo transporte da água do mar e da própria terra para as grandes altitudes, de onde se derrama na forma de chuva e de neve sobre os continentes. Através da leitura do texto, observamos que a água obedece a um ciclo na natureza. Bom, que ciclo seria esse? Vamos ver aqui, ó. Ocorre a fusão de parte precipitada pelos oceanos e lençóis freáticos? Gente, sim, mas vamos ver as outras alternativas, que na maior parte ocorre a condensação, tá? Ocorre a evaporação da água na costa terrestre em função da ação térmica solar? Também. Vamos ver os outros. A condensação na massa atmosférica ocorre em forma de ciclone e tornado? Não, aqui não. Tá? De novo. A precipitação de água ocorre em forma de vapor? Pessoal, precipitar é cair, então não é na forma de vapor, é na forma líquida, tá? Ocorre solidificação nos rios e lagos? Não. Pessoal, na letra A, quando ele diz ocorre fusão, preste atenção. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá? Nos oceanos e lençóis freáticos, o que vai acontecer é a evaporação, tá? Que no caso é a letra B. Ocorre a evaporação da água em função da ação térmica do Sol. Então aqui na segunda questão, letra B. Agora a canetinha, pronto. A terceira. A terceira diz assim: durante a mudança de estado físico de uma substância pura, primeira coisa, gente, ó, mudança de estado físico ocorre a fusão, também a solidificação, ebulição, quer dizer, a vaporização, né, que é evaporação, ebulição e calefação, e voltando à condensação. Gente, quando isso está acontecendo, primeira coisa que você tem que manter em mente, a temperatura fica constante. Enquanto estiver ocorrendo o processo, a temperatura fica constante. Quer dizer, a temperatura varia uniformemente? Não. A temperatura será constante se variar a pressão? Gente, se você variar a pressão, você pode mudar o ponto de ebulição. Então, não. A temperatura depende da fonte de calor? Não, se estiver esquentando, independente da fonte, o ponto de fusão e o ponto de ebulição serão o mesmo. O que importa é alcançar. Temperatura se mantém constante, a pressão constante, exatamente. Ó, a temperatura, por exemplo, a água, 100 graus. Se você manter a pressão de 1 atm na pressão constante, o ponto de ebulição da água vai ser 100. Então, durante aquela mudança, a temperatura se mantém constante, se mantém a 100 graus. Não se esqueça, durante a fusão e durante a ebulição, o ponto se conserva, a temperatura fica como? Constante, tá? Olha a quarta, vou fazer outra aqui. Diz assim, ó. Na passagem da fase sólida para a fase líquida, ocorre a absorção de calor? Sim. É a fusão. Absorve calor, as partículas aumentam o seu grau de vibração e se separam, tá? Então, 1 tá certo. 2. Combustão de compostos como álcool etílico e metanol são endotérmicos? Gente, se é combustão, é exotérmico, tá bom? Todo o processo de combustão é isso. 3. A mudança da fase líquida para a gasosa é um processo exotérmico? Sim. A condensação... Opa, deixa eu apagar aqui. Opa, ia cometendo um pequeno equívoco. Espera aí. Da fase líquida para a fase gasosa é endotérmico. Ocorre a absorção de calor. Tá certo? De novo,
Fase líquida é da gasosa para a líquida que libera. Da líquida para a gasosa precisa absorver calor. É endo e está dizendo que é exo, está errado. Como em cima está errado, porque combustão é exo e está dizendo que é endo. Então somente a letra A está correta. Show? Eu li exotérmico e pensei que tinha lido endo. Ó. Já ia. Viu, Maioli? Você piscou, quase foi. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês tentem fazer uma para mim. Qual alternativa é essa aqui? Me dizem aí. O meu amigo Clécio, lá de Dona Inocência, botou letra A. Vamos aqui. Colocando-se um copo água gelada, verificamos após certo tempo que exteriormente o copo fica molhado. Bom, pessoal, o que acontece aí é o seguinte. Como o copo água gelada, superfície fica fria, então o vapor de água ao redor condensa, deixando todo molhado externamente. Desse jeito, a resposta é letra A. As gotículas de água do ar condensam-se ao redor de uma superfície mais fria, que é o copo. Meu amigo Clécio acertou. Letra B, está dizendo fundem-se, não é fusão, tá, gente? Na letra C, dizendo que evapora, também não evapora, é uma condensação. A letra D e a letra E está dizendo que tem poros. Meu Deus do céu. Corta, corta, corta. Imagina. Você falar, não fica molhado por fora porque o copo é todo furado e vaza. Não, gente, não é isso, viu? É a condensação. Sexta, mesma situação aqui, ó. Os vidros fechados de um automóvel em que viajam pessoas num dia frio ficam com o interior do veículo coberto de gotícula de um líquido, quer dizer, condensação. O vidro do carro fica embaçado. Fica embaçado por quê? Por causa do vapor da água no interior do veículo que embaça nos vidros. E da onde vem esse vapor d'água? Vem da respiração e do suor. A água produzida na respiração e no suor cria um vapor no interior do carro. Quando toca no vidro frio, sofre condensação. A mesma coisa acontece no óculos, o vidro de espelho, um box de banheiro. Você dá aquela abafada no vidro, não aparece na mesma hora, condensa. Show? Superfície mais fria, o vapor sai do nosso corpo quente. Quando toca, o vapor d'água sofre condensação, tá bom?
Sétima. Olha aqui, ó. O naftaleno e o clorobenzeno são normalmente usados na fórmula de glóbulos para espantar baratas, traças e outros insetos. Com o tempo, esses glóbulos vão se reduzindo a tamanhos devido... Gente, ocorre uma sublimação, não se esqueça. Quando aparecer naftalina, gelo seco, iodo, principalmente esses três, cânfora aparece muito menos, mas naftalina, gelo seco e iodo são os exemplos mais comuns de aparecer em questões. Aparecer um dos três, você já sabe que é um processo de sublimação, a passagem do estado sólido direto para o gasoso, tá certo? Não esqueçam disso. Olha a oitava. Diz assim, ó. Assinale verdadeiro ou falso em cada afirmação. Primeiro, a água pode evaporar a uma temperatura menor que 100? Sim. Meu povo, a água não vai evaporar em 100, porque a 100 graus ela vai sofrer ebulição, tá bom? A evaporação ela ocorre entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Show? Segundo, ó, a sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Pessoal, de novo. A sensação de frio ocasionada pela evaporação deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Na verdade, é o contrário. Quando nós estamos molhados, o líquido ele vai evaporar. Para evaporar, ele absorve calor do nosso corpo. Então, o líquido absorve o calor do corpo e evapora, tá? Aí você tem a sensação de frio. De novo, a sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção de energia da pele pelo líquido. Correto. O líquido absorve a energia da pele e sofre evaporação. E a última, a velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa? Sim, gente, claro que depende, porque se você mexe na pressão, você possibilita uma maior evaporação, tá bom? Então, quando ele diz que não depende, tá errado, porque depende sim. Show? Então aqui, ó, letra A. Belezeira? Viu como é sussa? Vamos fazer o seguinte. E essa daqui? Quero ver se o Clécio vai acertar de novo. Vamos lá, Clécio. Pessoal da Inocência, São Pedro, Campo Largo, Betânia. E aí, qual a alternativa correta para essa nona?
Deixa eu ver aqui. Ô, Milson, letra A não, viu? Sublimação, não. Por que sublimação não? Sublimação, ó, grava comigo, ó. Iodo, gelo seco e naftalina. Essas três substâncias aparecer, aí você marca a sublimação sem medo. Essa sensação de gelado é a mesma coisa que eu acabei de comentar no exemplo anterior. O que é que acontece? Quando passa álcool, acetona, a própria água, você soprou, ó, fica frio. Por quê? O líquido vai evaporar, mas para evaporar ele absorve o calor do corpo, que é um processo endotérmico. Ó. A letra C está dizendo exotérmico, a gente já corta logo. Insolubilidade e liquefação também não. É o quê? A evaporação da acetona, que é um processo endotérmico, vai absorver calor do corpo, certo? E essa absorção é que vai dar a sensação de gelado. Beleza? Muito bem, Clécio, acertou de novo. Vamos seguindo. A décima aqui, ó. Assinale a alternativa correta. A letra A. Sempre que uma substância pura recebe calor, sua temperatura aumenta. Aí é que tá. Sempre? Não, sempre não, gente. Olha, palavra sempre, você já fica preocupado. Sabe por quê? Porque se essa substância pura tiver no processo de fusão e ebulição, a temperatura fica constante. Mas só a palavra sempre, bem aí, pode cortar. Olha a letra B. A liquefação é uma transformação endotérmica? Não, porque a liquefação é do estado gasoso para o líquido, tem que liberar calor. É exotérmico. C. A temperatura de mudança de um estado de uma substância pura não depende da pressão. Pessoal, depende sim. A pressão influencia no ponto de ebulição, por exemplo. Tá? D. A fusão de uma substância pura sobre pressão constante é uma transformação endotérmica. De novo, a fusão de uma substância pura sobre pressão constante é endotérmico, sim. Porque o que é a fusão? Passagem do sólido para o líquido precisa ocorrer com absorção de calor, tá? Vamos ver a letra E. Para qualquer pressão, a temperatura de fusão do gelo é zero? Não. Como eu falei para vocês anteriormente, quando a gente mexe na pressão, você influencia no ponto de fusão também, tá? Então a resposta correta é letra D. Beleza? 11. A questão 11 tem assim, ó, uma pedra de naftalina deixada no armário. Como eu falei para vocês, ó, apareceu naftalina, você nem pensa, ó, sublimação. Tá? Uma vasilha com água deixada no freezer. A água no freezer vai congelar, vai ocorrer uma solidificação. Tá? Uma vasilha com água no sol vai evaporar. Vai ocorrer uma evaporação. O derretimento se derreteu é uma fusão. Então, ó, logo de cara, naftalina, sublimação. Então, ou é letra A ou letra B. Solidificação no 2, evaporação no 3 e fusão no 4. Resposta, letra A. Viu, gente? Fiquem atentos com esses processos, tá bom? Analise com calma, sem pressa, mas naftalina, iodo e gelo seco, você não pensa, é sublimação. Show? A 12. Diz assim, ó. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato da evaporação da água. De novo, ó. A evaporação da água é um processo endotérmico. Tá? Absorve calor. Ok? Então, como está absorvendo calor, ele está retirando o calor do corpo. Por isso que ocorre a sensação de frio. Retira calor do corpo e ocorre a sensação de frio
Por isso que aqui na 12 temos letra B como resposta. Agora, Clécio, agora, Romilson, ó, tua vez, agora vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Coloca para mim no chat. Qual é a resposta correta dessa 13? Vou botar duas em sequência para vocês, que eu quero que vocês comecem a participar mais, quero ver a resolução. Vamos lá. Os meninos da inocência responderam em peso aqui. O Romilson, o Danilo e o Railson. Ó, de novo. Diz ali, ó. Numa praia em pleno verão, um estudante de química observou que um carrinho de picolé já usava gelo seco para retardar o degelo dos picolés. Pediu à vendedora um pedaço do gelo seco e colocou em um copo de água, ocorrendo a formação de fumaça branca. Gente, é o seguinte, ó. De novo. Gelo seco, naftalina, iodo. É sublimação. É a passagem direta do estado sólido para o gasoso e vice-versa. Então, no caso aqui, letra B. Meu amigo Railson, muito bem. Então, mais uma vez, ó. O gelo seco sofre sublimação, tá bom? Muito bem, bando de loucos. Meu amigo lá do Anexo Brejo. Letra B você acertou também. Show. Beleza? Não esqueçam disso. Gravem logo, ó. Gelo seco, naftalina e iodo. Pois mais uma. Vamos lá. Mais uma. Mais uma para vocês com a letra.
Muito bem. O menino de Dom Inocêncio estão hoje pesado. Pessoal, Dom Inocêncio 8, Dom Inocêncio 17. Ó, de novo. Líquida. Vapor. Quando vai, é evaporação. Mas quando volta na forma de chuva, ó, é porque sofreu condensação. A água condensou e precipita na forma de chuva. Gente, não se esqueçam, ó. É um processo de condensação que está acontecendo aqui. Beleza? Muito bem, bando de louco, letra C. Pessoal do Inocêncio 8, Romilson também acertou. Show. Seguindo. 15. A 15 diz assim, ó. Gelo seco no palco. Opa, como eu falei para vocês, apareceu gelo seco, você simplesmente coloca sublimação. Beleza? Formação da neve. Fusão. Ou que fusão, minha fusão é... Hoje eu estou emocionado. É solidificação. Fusão é o derretimento. Congelou, solidificação. Roupa no varal. Evaporação. E o derretimento do ferro, ó pessoal, quando está derretendo, aí sim, fusão. Tá? Então, ó, sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Beleza? Sussa, sussa, sussa. Tranquilinho. Letra A aqui. Show? Então vamos continuando. Pessoal, quando se fala em mudanças de fase, nós temos que lembrar que tem a curva de aquecimento e resfriamento. Quando você muda de fase, você pode identificar muito bem, pessoal de Dom Inocêncio colocou letra A, acertou também. Você pode identificar o que? Se é uma substância pura ou uma mistura. E nós utilizamos exatamente as mudanças de fase para identificar quando você tem uma substância ou quando você tem uma mistura, a partir de uma curva de aquecimento ou resfriamento. O que é que essa curva faz? Ela mostra o comportamento do material, do composto em questão, quando você varia a temperatura. E com este comportamento você consegue identificar a substância ou se é uma mistura, tá? Assim. Primeiro, eu quero que vocês aprendam a característica do gráfico. Ó, o gráfico, se você reparar, ó, ele está subindo, né? Então, nesse caso, é aquecimento. Se ele estivesse descendo assim, ó, seria resfriamento, tá bom? Vocês vão observar que o gráfico possui alguns pontos. O primeiro ponto é esse aqui, ó. Essa primeira parte inclinada. Bem aqui é a fase sólida. Aí essa segunda parte inclinada aqui, ó, líquido, e aqui é a fase de vapor. Como você pode observar, entre o sólido e o líquido ocorre a fusão. Então, esse patamar retinho aí é o que nós chamamos de ponto de fusão. Esse pedaço aqui, ó, entre o líquido e o vapor, é a ebulição. É onde ocorre o ponto de ebulição. Então, a gente sempre vai analisar, pessoal, esses dois pontos. A gente vai analisar o ponto da fusão e a gente vai analisar o ponto da ebulição. A análise desses dois pontos é que nos vão indicar se é uma substância ou se é uma mistura. Mais uma vez, observa o gráfico. Ó. No gráfico, o que nós temos? Fusão. Fusão, sólido e líquido. No outro ponto, ebulição, líquido e vapor. Então, observe que o gráfico tem 5 pontos de análise. A região do sólido, a região onde ocorre o ponto de fusão, a região do líquido, a região onde ocorre o ponto de ebulição e a região do vapor. E esses 5 pontos, eles vão aparecer de acordo com a temperatura. Repare que aumentou a temperatura, aí passa do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, e vai ocorrer a fusão e a ebulição. O ponto de interesse nesse gráfico é exatamente a região da fusão e a região da ebulição. Por quê? Por causa disso aqui, ó.
Quando for uma substância, a gente vai olhar para esse ponto, ó. Este e este. Nessa região nós temos quem? Ponto de fusão aqui e o ponto de ebulição aqui. Quando o ponto de fusão e de ebulição forem constantes, nós temos o gráfico de uma substância, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Professor, como é que eu sei que está constante? Por causa disso, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Reparem que a fusão começa nesse ponto aqui, ó, e termina nesse. E a temperatura é a mesma, a retinha aqui, ó, fica na mesma temperatura. A temperatura não varia, a temperatura fica constante. Olha aqui a ebulição, ela começa neste ponto, termina neste, e o ponto de ebulição não altera. Continua o mesmo, constante. Mais uma vez, ó. O tempo passou e a temperatura não alterou durante o ponto de fusão e também não alterou durante o ponto de ebulição. Se durante a fusão e a ebulição as temperaturas ficaram constantes, isso é um gráfico de uma mistura, ou de uma substância. Tanto que olha para cá, ó. Não se esqueçam. Tá vendo que fica retinho? É só observar aqui, ó. Olhar para esses dois pontos aqui, ó. A fusão e a ebulição. Fica retinho nessa parte do gráfico. Ficou desse jeito? Substância. Olha como é fácil de diferenciar para mistura. Na mistura fica inclinado. Deixa eu mostrar logo bem aqui o gráfico da mistura. Tá vendo aqui, ó? Na mistura fica inclinado. Por quê? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição começam numa temperatura e terminam em outra. Então eles sofrem variação. Como sofre variação, então nós temos o quê? O gráfico de uma mistura. Então a primeira coisa que eu quero que você perceba é isso aí, ó. Ficou retinho, mistura. Ficou retinho, substância. Inclinou, mistura, tá? Vamos voltar aqui agora para explicar o outro ponto. Lembrando que as substâncias têm dois tipos. As simples e as compostas. Substância simples é quando aparece somente um elemento químico na sua fórmula molecular. Ó. Ó, só tem o enxofre, só o oxigênio, só o hélio. Como é que eu identifico? Pela letra maiúscula. Se tiver só uma letra maiúscula na fórmula, então é uma substância simples. Agora repare que aqui, ó, tem o hidrogênio, o enxofre, o oxigênio. 3 letras maiúsculas. Quando elas aparecem na mesma fórmula, aí nós temos uma substância composta, porque substâncias, elas têm ponto de fusão e ebulição constantes durante a mudança, são representadas por fórmulas constantes, tá? Composição física e química constante. Porque quando é uma mistura, varia. Então grava comigo, ó. Substância, ponto de fusão e ebulição constante. Mistura, varia, tá certo? Outro detalhe. Numa substância, o ponto de fusão e de ebulição, eles são constantes por causa do simples fato que, nesse momento, precisa ocorrer o que, meu povo? A separação das moléculas. As moléculas começam a se separar. Tá? As partículas vão se separando devido ao aumento da temperatura. Então, toda a energia que é absorvida é utilizada para romper as ligações e as interações que mantêm as partículas unidas. Por exemplo, está lá o gelinho, a água, está todo mundo juntinho. Quando atinge o ponto de fusão, toda a temperatura que o sistema está absorvendo não é mais para aumentar a vibração das partículas, e sim para separá-las. Por isso que fica constante durante a fusão e a ebulição. Já uma mistura varia, você tem que lembrar que ela varia porque você tem mais de uma substância ali. E quando você tem mais de uma substância, elas vão sofrer essa mudança em temperaturas diferentes. É por isso que ocorre a variação, tá? Por exemplo, uma mistura, por exemplo, aqui água e sal.
a água não vai ficar com um ponto de ebulição em 100 graus, vai mudar, certo? E essa mudança já vai dar o quê? Uma variação. Não fica constante, fica sempre aumentando, fica inclinado, certo? Então mistura, inclina, substância, retinho. Lembrando que substâncias simples não formam novas substâncias, porque o nome já diz, ela é simples. A composta não, você pode, como ela é uma substância de molécula maior, você pode decompor ela, quebrá-la e formar substâncias mais simples, tá? Aí mais uma vez o gráfico de mistura, só para não esquecerem. Mistura fica inclinada ali na faixa da fusão e da ebulição, ó. Mistura, inclina. Substância fica retinho, tá? Não esqueçam desses gráficos de jeito nenhum. Olha aqui um exemplozinho de mistura. As misturas, gente, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Vamos lembrar de um detalhe. O que é fase? Num sistema, pessoal, pode ter uma ou mais de uma fase. Fase é aquela parte, aquela porção do sistema que você consegue perceber que tem as mesmas propriedades físicas e químicas. Por exemplo, aquele copo com água e óleo. Fica claro que a parte do óleo é uma fase e a da água é outra fase, porque elas apresentam propriedades diferentes. Então, toda porção que apresentam as mesmas propriedades, nós vamos chamar de fase. Então, no caso, um copo com água e óleo tem duas fases, a fase da água e a fase do óleo. Então, é uma mistura heterogênea. Lembrando que água e óleo se misturam. Tanto que tem essa perguntinha aí, eu botei de propósito, porque você encontra muito na internet o pessoal dizendo que água e óleo não se misturam. Tá vendo a pergunta aí, ó? Porque o óleo e a água não se misturam. E na verdade eles se misturam sim, gente. Eles não fazem se dissolver. Então, isso daqui, ó, está errado. Se misturam sim. Não esqueçam disso, viu? Quando eu vi essa foto na internet, eu disse, opa, deixa eu pegar ela, vou colocar e vou já falar para os meninos. Não se esqueçam. Tudo se mistura, mas tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas, certo? Mistura heterogênea é quando você tem mais de uma fase. Homogênea é quando tem uma fase só. Por exemplo, água e sal. Água e sal estão dissolvidos. Só tem uma fase. Mas é uma mistura porque tem mais de um componente, certo? Água e óleo também é uma mistura. Só que nesse caso tem duas fases. Então a mistura é heterogênea, beleza? Detalhe que eu não quero que vocês se esqueçam. Show? Aí nós temos as misturas eutéticas e as eutrópicas, que são condições especiais. Por exemplo, a solda, que é uma mistura de estanho e chumbo. O ponto de fusão fica constante e a ebulição varia. É o que a gente chama de mistura eutética, tá? Aqui são condições especiais, eu só vou passar para vocês rapidamente, porque eu quero que você foque na substância e na mistura. Mistura eutética e azeotrópica, eu só quero mostrar para vocês o que são elas. Ó. A azeotrópica, o ponto de ebulição é que é constante e a fusão varia. Exemplo, uma mistura de 96% de água e 4%, 96% de álcool e 4% de água formam uma mistura azeotrópica, tá? Mais uma vez, mistura eutética e azeotrópica são condições especiais, tá certo? O foco aqui é mesmo substância e mistura. Dicasinha para finalizar. Substância homogênea, uma fase. Heterogênea, mais de uma. Substância pura, um componente. A mistura tem mais de um componente. Lembrando que existem as misturas homogêneas e heterogêneas. A gente tem que analisar o número de fases para determinar elas, certo? Então, meu povo, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que estavam acompanhando a aula, viu? Um abraço, meu povo. Tchau!